Bruno, mudando de assunto, o STF começou a analisar nesta sexta-feira a suspensão do piso nacional da enfermagem. Como está o julgamento, o placar desse julgamento até agora? Julgamento em plenário virtual, que é quando não tem uma discussão, e vai até na sexta-feira, dia 16. A gente já comentou sobre essa repercussão. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já iniciou o julgamento com o seu voto, não teve nenhuma alteração. O voto é de fato aceitando, ele colocando a favor de uma suspensão do piso salarial. Hoje, na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski também acompanhou o ministro Luiz Roberto Barroso, então aguarda os outros ministros. Esse é um julgamento muito importante. Os ministros ressaltaram a importância de repassar esse aumento aos enfermeiros, auxiliares, mas alegaram um compromisso com a economia, que os estados e os municípios iriam enfrentar um grande desafio econômico se de fato não tiver um local, uma identificação de renda, de onde vai sair e como será feito esse repasse. Inclusive os estados, os municípios, aqueles hospitais que já têm um certo orçamento. A gente relembra aqui que na última quarta-feira, no 7 de setembro, diversos enfermeiros ocuparam os estados, as ruas, em busca de uma resposta e chamando a atenção dos ministros do STF. Rapidamente, só para finalizar, um simples exemplo: no Mato Grosso do Sul, 29 mil enfermeiros auxiliares estão sendo afetados com essa suspensão. Segundo eu cheguei a conversar com alguns representantes, esses enfermeiros profissionais já haviam até feito esse orçamento, esse planejamento econômico, esperando receber já no mês de setembro, o que não aconteceu, já que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou suspendendo. No entendimento, isso iria afetar a economia nos estados e nos municípios. A gente segue de olho nesse julgamento em plenário virtual e eu volto a atualizar durante o final de semana. Com toda certeza, a gente está de olho nessa discussão. Obrigada, Bruno Pinheiro, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Fabi Barroso, volta para cá para a gente tratar sobre esse segundo assunto agora, essa discussão, esse julgamento no STF, que está em andamento no plenário virtual. Bruno trouxe agora a informação para a gente que segue em 3-0 o placar pela suspensão, pela manutenção da suspensão desse novo piso da enfermagem e que se estende também para outras categorias que estão ligadas aos enfermeiros também. Ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes seguiram o entendimento do relator, do ministro Luiz Roberto Barroso, apontando para que continue essa suspensão. Essa é a tendência da votação entre os outros ministros também, lembrando que não tem data, parece, para que esse julgamento seja encerrado. Infelizmente, Lívia, a gente está vendo essa configuração do Supremo Tribunal Federal ter decisões que são pouco discutidas. Primeiro, que eu particularmente não gosto dessa discussão quando se trata de plenário virtual. Tenho saudades das sessões imensas que se acontecem no plenário, porque você vê o argumento jurídico ser debatido. E quando tem os debates, os livres debates, a gente vê que muitos ministros acabam até mudando ou modificando parte dos votos. Mas isso, quando é de forma virtual, isso não acontece. Isso é muito triste o que está acontecendo. Eu não vejo matéria constitucional, em primeiro lugar, para os ministros estarem julgando esse tipo de coisa. Também não enxergo, do ponto de vista jurídico, essa suspensão como crível, nem mesmo apontamentos aí dos estados, e quem entrou com a ação principal não foram os estados e municípios. Então, essa previsibilidade de receita trata-se aí de uma pertinência dos poderes executivos, aí de âmbito federal ou estadual. Então, eu vejo uma clara interferência nessa suspensão quando os ministros decidem acatar e julgar, e pior de tudo, ainda dando a suspensão do piso da categoria. Então, é uma discussão que deveria e deve permanecer no Congresso Nacional, e os problemas que aparecerem devido à receita devem ser supridos aí pelo Congresso Nacional e as câmaras estaduais. O que a gente tem visto aí, infelizmente, é que não existe mais a tripartição de poderes e parece-me que sempre tem um fundo político, porque deixar os enfermeiros sem o piso, que é uma lei que passou pelo Congresso, parece-me que também causa uma turbulência política em pré-eleição. Então, é assim que eu enxergo, Lívia.